Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E nós estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ezion. Tudo bem, Ezion? E a gente está aqui para falar sobre a retomada da ginástica. Então aqui é a imagem de uma atleta que ela já era conhecida, mas ela ficou mais conhecida ainda depois das Olimpíadas de Tóquio. Por quê? Porque ganhou medalhas olímpicas, orgulhou nosso país, ela é um exemplo de atleta da ginástica, né? Uma atleta completa. Por quê? Porque ela desenvolve a ginástica em vários aparelhos, e a gente vai falar um pouquinho também desse tipo de ginástica dela, né? E vamos no decorrer da nossa aula. Qual que é o objetivo então dessa aula? Compreender a influência da mídia, ciência e indústria cultural nas práticas corporais. Aqui um outro tipo de ginástica. Vocês sabem que ginástica que é essa? Então aqui a ginástica rítmica, né, que eles estão utilizando dois tipos de aparelhos na imagem aqui, né? A gente pode identificar vários elementos da ginástica rítmica. Você sabe quais são os tipos de ginástica? Aqui nós já falamos de duas, a artística e a rítmica. Você sabe se tem mais algum? Tem como realizar ginástica sem a utilização de aparelhos e equipamentos? O que vocês acham? Que a gente consegue... eu vou fazer uma aula de ginástica hoje. Dá para fazer aula de ginástica sem aparelho nenhum? Sem nenhum instrumento? O que vocês acham? Vamos responder isso no decorrer da aula. Então vamos definir bem brevemente o que é a ginástica. Então a palavra ginástica vem do grego gymnastik, que significa a arte ou o ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Então, uma maneira bem sucinta para definir, né, o que é a ginástica. Tem como objetivo trabalhar as capacidades físicas, né, aqui uma imagem bem antiga, tá? E na história, então no século XVIII, no decorrer da história, tá, ela dividiu-se em dois conceitos. O primeiro conceito é que era uma expressão corporal. Então, uma forma do corpo se expressar. E também exercício militar. Então, era utilizado dessas duas formas. Surge, então, na Europa, diferentes formas de encarar a ginástica, ou seja, diferentes formas de entender essa ginástica, né? Então, foram formadas as escolas ginásticas. Então, tem vários tipos de escolas ginásticas, vários estudos sobre cada uma delas, e cada uma delas teve um pouquinho de influência nas ginásticas que a gente encontra hoje. Tinham os mesmos objetivos: regenerar a raça, promover a saúde, formar pessoas para servir a pátria e a indústria e desenvolver a moral também dos cidadãos. Então ela tinha todos esses cunhos aqui. E como que a ginástica como é que ela se classifica? Como que é a classificação da ginástica? Então, através da BNCC, o que é a BNCC? É a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, na Base Nacional Comum Curricular, a gente propõe a ginástica com a seguinte classificação. Então, ela vem classificada dessa forma: ginástica geral, ginástica para todos, ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal e as ginásticas competitivas. Então, a gente divide elas em 4 aqui, tá? Então, ela está dividida dessa seguinte forma, a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos falar primeiro sobre a ginástica para todos. O que é essa ginástica para todos? São práticas corporais que exploram as possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo. Então, ela vai engrandecer essas possibilidades que a gente tem do corpo de acrobacias e também de expressão, né? A expressão do corpo. Visando a criatividade e também a inclusão. Então, ela faz o quê? Com que as pessoas sejam incluídas. Então, para fazer essa ginástica para todos, ela tem que ser de uma forma em que todos consigam ser incluídos e todos consigam participar. Tá? Não somente um que vai ficar olhando, contando quantas vezes você faz. Não, todos vão participar e vão ser incluídos naquela ginástica. Engloba vários tipos de manifestações, como danças, expressões folclóricas, o circo, etc. Então, aqui algumas imagens do que seria essa ginástica para todos. Quando a gente pensa no circo, por exemplo, a gente pode pensar aqui, em expressões corporais e movimentos em que eu possa englobar todas as pessoas e que todas as pessoas possam ser inclusas naquela atividade. Não estamos falando só das crianças, a gente está falando de todas as pessoas de várias idades. Então, a ginástica para todos é como o nome diz, é para todos, independente da idade.
Aí a gente tem a ginástica de condicionamento. O que é a ginástica de condicionamento? Englobam todas as modalidades que têm por objetivo a aquisição ou a manutenção da condição física do indivíduo normal e ou do atleta, né? A gente pensa, vamos explicar aqui, né? O indivíduo normal, o atleta, no sentido de que muitas pessoas não são atletas, eles não buscam a ginástica de condicionamento para ser um super atleta, simplesmente em promoção em prol do seu próprio corpo, em prol da sua saúde. Tá? Então, por isso o normal aqui. E o atleta são aqueles em que buscam competição, querem competir, querem ser atletas mesmo. As sessões elas são planejadas de séries e também repetições de exercícios com intensidade e as frequências já definidas. Então, quando você vai fazer essa ginástica de condicionamento, você já sabe, né, qual que é a intensidade e a frequência que você vai utilizar, já vai ser definido para você como que você vai realizar esses exercícios, essas ginásticas. O objetivo, dentro da ginástica de condicionamento ainda, exercício orientado, visando a melhoria do desempenho, a manutenção e aquisição da condição física individual e ou a modificação da composição corporal. Então, as pessoas quando buscam essa ginástica de condicionamento, olha quanta coisa ela pode abranger com isso. Então, muitas vezes ela vai lá simplesmente para que ela tenha uma modificação corporal. Por exemplo, vamos pensar no verão, né? Quando as pessoas vão para a praia, vão para a piscina, o que elas fazem uns 4 meses antes, o que deveria ser sempre, o ano inteiro, né? Mas aí 4 meses antes vai para a academia. Né? Às vezes vai 1 mês antes, tentando resolver, né? Tentando deixar o corpo do jeito que às vezes vê na televisão, aí vem a influência da mídia também, né? Mas por que as pessoas deveriam buscar essa ginástica de condicionamento? Não só para ir para o verão, para a piscina, para a praia, muito pelo contrário. Deveria buscar essas academias para ser saudável, para se sentir bem, né? Por questões de saúde mesmo, né? Também na questão da aquisição da condição física ou a manutenção dela. Tá? Então, a manutenção, quando a gente fala em manutenção, a gente pensa aquela pessoa que vai para a academia, né? Eu estou citando a academia como exemplo, tá? Mas vai caminhar, ou vai para a academia. 3 vezes por semana, toda vez, né? Todo o ano inteiro. Legal, tá? É uma manutenção, ela está cuidando do corpo dela, tá? Da saúde. As sessões são planejadas com movimentos repetitivos, com intensidade e frequências definidas. É o que a gente falou no slide passado. Tá? Aqui é um exemplo de uma atividade, um exercício, ginástica de condicionamento. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Consegue dar 3 exemplos de ginástica de condicionamento? Reflita e compartilhe com os seus colegas. Então você vai dar 3 exemplos de ginástica de condicionamento. Coloca aí, divide com seus amigos, professores, com quem estiver aí perto, nós já voltamos com a resposta.
Vamos ver alguns, então, dos exemplos de ginástica de condicionamento? Aqui tem 4, mas existem vários. Então, ó, ginástica laboral, ginástica funcional, fisiculturismo e crossfit. Ginástica laboral é aquela ginástica que acontece no meio do trabalho, né? Por conta, muitas vezes as pessoas trabalham sentadas, então ela tem que dar aquele tempo para ela fazer o corpo se movimentar, a circulação e tudo mais. Ginástica funcional é aquela em que utiliza, né, as funcionalidades do corpo, né? Mas para que você seja uma pessoa mais funcional, que você consiga fazer as coisas básicas, né, com facilidade. Fisiculturismo aqui, né, como na imagem, e o CrossFit, que é aquela marca, né, que trabalha com acrobacias, com movimentos ginásticos, enfim. Tá? Ginástica de conscientização corporal. São as novas propostas de abordagem do corpo. Teve origem na busca da solução de problemas físicos e posturais. Então as pessoas tinham problemas físicos e também posturais, e aí através dessa ginástica eles realizavam para que isso fosse corrigido com um certo tempo e viram que isso dava resultado. Então foi aí que ela surgiu. O Brasil chegou na década de 70. Ginástica competitiva. A entidade, né, que cuida da ginástica competitiva é a FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, e dentro da ginástica competitiva a gente tem todas essas, tá? Então, para vocês entenderem, a gente tem a ginástica artística, a rítmica, de trampolim, a acrobática, a aeróbica e o parkour também entra dentro dessa ginástica competitiva, tá? Como a gente viu lá na frente, a Rebeca, né, dentro da ginástica artística. Vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos de ginástica. Lembra que uma das perguntas era sobre equipamentos, se a gente precisava de equipamentos ou não? Vamos ver alguns aqui, equipamentos e instrumentos da ginástica. A ginástica fortalece os músculos, melhora a coordenação motora, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, entre outras aptidões físicas. Os aparelhos da ginástica têm o objetivo de auxiliar o desenvolvimento dessas aptidões. Então, vai auxiliar nesse desenvolvimento para que ele consiga atingir o seu nível máximo lá. E a gente chega no nosso segundo exercício antes de continuar. Quais equipamentos ou aparelhos de ginástica você conhece? Cite pelo menos 5. Então vocês vão pensar aí, né? Pensa numa academia, pensa, né, em todas essas ginásticas que a gente conversou. Pode ser de conscientização corporal, pode ser a ginástica competitiva, qualquer um. Cite 5 aparelhos ou então, né, uns instrumentos que podem ser utilizados dentro dessas ginásticas. Nós já voltamos.
Conseguiram 5? Tava fácil, né? 5 é fácil. Vamos ver alguns. Então, na ginástica artística, ó, a gente tem barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças, argolas, o solo, barras assimétricas e trave de equilíbrio. Aqui na imagem, ó, a gente pode verificar. Aqui são as femininas e aqui os aparelhos masculinos, tá? Ó, barras assimétricas, né? O solo, o salto sobre a mesa, trave de equilíbrio, né? Então os instrumentos estão ali, os aparelhos estão ali, perdão. Aqui é a mesma coisa, só que masculino, né? Aqui o solo. A diferença do solo masculino para o feminino é que o masculino não tem música, né? O feminino tem música e o tempo também é um pouquinho diferente. A barra fixa, cavalo com alças, barras paralelas, salto sobre a mesa e as argolas, né? Do nosso famoso Arthur Zanetti, que conseguiu para nós uma medalha também olímpica nesse aparelho. E de ginástica rítmica, vamos ver. Arco, bola, então o arco, as bolas aqui tem duas, corda, aqui embaixo essa amarela, massas, né, que são essas coloridas aqui, e a fita, que é essa vermelha aqui na imagem. Ginástica de academia, agora vamos para a academia, a gente saiu da competitiva e vamos para a academia, então vamos ver os equipamentos. Então tem as máquinas de musculação, leg press, bicicleta ergométrica, esteiras, aparelhos elípticos, pesos livres como halteres, anilhas, barras, tornozeleiras, barras fixas e também barras paralelas. Então dentro da academia a gente encontra muitos, professora, mas na minha academia não tem isso, né? Claro, tem algumas que tem, algumas não tem. Eu falei de uma maneira geral, o que é mais encontrado dentro de uma academia. No CrossFit a gente tem as barras e anilhas olímpicas, né? Por isso o CrossFit ele é uma modalidade em que é utilizado muito dessa questão da ginástica incorporada, tanto a ginástica acrobática também, então tem vários elementos que são encontrados dentro do CrossFit. Higgs e Rex, kettlebell, corda naval, wall ball, caixas, argolas e também cordas. Então são utilizados no CrossFit. E treino sem equipamento, respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no começo, se dá para fazer ginástica sem aparelho, sem instrumentos, sem equipamento? Resposta é sim, dá sim. Então como que eu faço? Treino com o peso corporal, exercícios isométricos, exercícios aeróbicos, treino em casa, calistenia também. Então a gente pode treinar sem equipamento. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Conseguimos identificar a tecnologia presente na ginástica? O que vocês acham? Que existe isso de tecnologia dentro dessas ginásticas que a gente conversou? Cite e explane alguns exemplos. Então, se você acha que sim, você vai citar e dizer um pouquinho sobre eles, o que eles fazem. Nós já voltamos.
retornamos. E aí, conseguiram identificar? Só que na imagem a gente já consegue identificar alguns, né? Então, esses watts, né, esses relógios que são muito utilizados, o que eles fazem? Muitas vezes eles são atrelados à ginástica também. Principalmente a ginástica de academia, né, em que você vai fazer, por exemplo, um exercício, que você precisa, por exemplo, colocar lá a frequência do exercício, muitos aparelhos que você coloca já e você consegue, através do frequencímetro, se cuidar lá e ver onde que você se encontra, se você pode acelerar um pouquinho, se você tem que diminuir, né? Esses watts aí, alguns deles já dizem para você também, por exemplo, se a sua circulação está baixa, ela consegue emitir, por exemplo, estou fazendo uma atividade e estou quase entrando numa parada cardíaca, ela consegue emitir um alerta para um número cadastrado que você tem, que pode estar acontecendo isso com você, né? Então, um dos exemplos, né? Fora as academias, que elas investem nas músicas, investem nos streamings, né, que são passados ali, catraca eletrônica. Então, dentro desse meio, a gente consegue encontrar muita coisa. Por exemplo, tem aparelhos que são mais simples em algumas academias, e tem academias que os aparelhos são cheios de possibilidades ali nele, né? Cabe ao aluno ele se adaptar àquele meio que ele está fazendo, tá? Dentro da ginástica também, como no futebol e muitos outros esportes, as estatísticas também, já existem muitos aplicativos que utilizam as estatísticas, você coloca ali seu treino e ela já te dá uma estatística do que você tem que fazer para melhorar, para render mais na outra aula, por exemplo, tá? Então isso tudo parte da tecnologia. E finalizando, o que nós vimos nessa nossa aula? Nós vimos a definição de ginástica, a sua história, a classificação, falamos também sobre os equipamentos. Se vocês quiserem verificar um pouquinho mais sobre os tipos de ginástica, deixo aqui o link para vocês, aqui as nossas referências. Eu gostaria de agradecer vocês, alunos, professores, muito obrigada. Agradecer ao nosso intérprete, Ezion. Obrigada, Ezion. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau.